Coloque a mão no coração e vamos falar com o Senhor agora. Mas assim, você veio até aqui, foi a fé que te trouxe aqui. Você creu. É a fé que nos move. Se você está aqui, é porque você crê. Sendo assim, é um momento importante de abrir o coração e dizer: Jesus, tenho tanta sede, eu tenho fome, eu estou faminto pelo Senhor, eu quero a sua presença, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ir para um outro nível, eu tenho saudade do Senhor, eu quero entrar no secreto, Senhor. Eu quero ter parte nesta intimidade, eu quero conhecer o que está oculto aos meus olhos. Eu quero conhecer seus segredos para mim. Fala com Jesus. Eu quero muito conhecer os segredos do Senhor para a minha vida. Eu tenho fome, eu tenho sede de justiça. Quem tem sede, venha. Disse o Senhor. Eu tenho muita sede e eu sei que você tem também. Ó meu Deus, eu entro na tua presença agora. É com uma imensa gratidão, como eu sou feliz servindo ao Senhor, meu Pai. Muito, muito feliz servindo ao Senhor. Eu não consigo ver nada que possa preencher mais e alegrar mais do que essa vida com o Senhor. Eu sou tão grata por te conhecer, eu sou tão feliz por andar com o Senhor. Eu era tão infeliz longe do Senhor, eu sou tão feliz agora. Eu sou tão grata. Eu tenho tanta paz, tanta alegria, tanta vontade de viver, e eu sei que isso não tem nada a ver comigo, é a sua presença. É a sua presença que preenche e dá uma satisfação. Não há insatisfação, muito pelo contrário. Uma imensa satisfação que só o céu pode dar. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pela vida, obrigada pela salvação. Obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada pela oportunidade de servir ao Senhor. Obrigada por essa oportunidade, essa quarta-feira. Nós não temos mais o ontem, nós não temos amanhã. Nós não temos mais amanhã, ou meio-dia, à tarde. Não. Nós temos hoje e agora. É agora. É a única coisa que nós temos hoje, agora. Nem sequer sabemos o que vai acontecer daqui a algumas horas. Nós podemos acreditar, mas só o Senhor sabe. Mas eu tenho agora. Eu tenho hoje e tenho agora. E o que eu faço hoje e agora? Eu te adoro, Senhor. Eu te amo. Eu posso estar aqui e levar as minhas mãos aos céus e dizer: obrigada, porque eu sei que existe. Eu sei que tudo que foi feito pelo Senhor. Eu fui feita pelo Senhor. Cada um que aqui está. Obrigada. Eu te louvo e te agradeço por estar usando bem a vida, fazendo bom uso da respiração, do coração batendo. Eu tenho muita alegria em dizer que eu sou serva do Senhor, e eu acredito que cada pessoa que aqui está também. Obrigada, obrigada, meu Deus, obrigada. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. Passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, lava-nos com teu sangue. Derrama da tua graça e o teu poder aqui, nos encha de força. Ó Deus, se manifesta no nosso meio. Faça presente aqui. Nós queremos aprender do Senhor e nós queremos crescer, nós dependemos da sua presença.
que mentes sejam abertas. Eu oro para que a palavra venha, ó Deus, nos dê revelação. Porque o que muda, o que transforma é a revelação. Nos dá. Eu preciso de revelação. Eu preciso da sua presença. Eu preciso, meu Deus, que o Senhor esteja no nosso meio, que nenhuma mente se disperse, mas que a palavra seja ungida e que transforme vidas. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, atuações demoníacas, dardos, toda a força do mal que queira atrapalhar o trabalho e roubar mentes, corações, eu repreendo em nome de Jesus, laços, armadilhas, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre esse trabalho. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida, cada mente e coração. O sangue de Jesus tem poder sobre esta igreja, sobre cada templo, cada líder. Que a palavra seja pregada com responsabilidade em todo lugar. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Passa do teu sangue sobre nós e envia anjos poderosos. Acampa os teus anjos aqui e fala conosco. Se manifesta com grande poder e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que uma obra linda, maravilhosa seja feita aqui na vida de cada um. Muito obrigada. Nós te amamos demais, te honramos, te glorificamos por tudo. Assuma o controle do trabalho. Eu preciso do Senhor aqui, seja conosco, amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Sabe, quando Jesus foi à cruz, nós já até estudamos bastante sobre isso, mas é bom nós lembrarmos que quando ele foi à cruz, ele venceu toda a maldição que entrou por intermédio do pecado. Quando Adão pecou, a partir daquele momento, tudo que não presta entrou no mundo. Não existia doença antes, não existia nenhuma dessas fadigas que nós temos hoje, que entrou no mundo. Na verdade, temos quando não possuímos o sacrifício da cruz. A doença entrou, o pecado entrou. O pecado é uma maldição, o pecado é mau. Por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado destrói. O pecado não faz bem a ninguém. Tanto que o salário, a recompensa, o pagamento é a morte. O salário do pecado é a morte. Uma morte espiritual que pode sim roubar anos de vida. E assim, muitas pessoas, com certeza, já tiveram suas vidas tragadas por conta do pecado. Porque o diabo, disse Jesus, ele só mata, rouba e destrói. Ele não faz outra coisa. Mas ele também, ele não entra, ele não vai invadir a sua vida. Ele vai criar um meio
para que você dê a Ele permissão para entrar. Então, a verdade é que quando você olha para mim, quando você olha para você, você vê uma embalagem, esse corpo. Porque nós não somos isso aqui. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Esse espírito, o que a Bíblia diz? Que a carne, ela volta para o pó. E o espírito, ele volta para Deus. Então o homem, como o espírito foi dado por Deus, esse fôlego de vida, o ser humano não foi feito para viver longe de Deus. E quando o ser humano fica longe de Deus, é onde todos os problemas acontecem. Todas as mazelas do mundo, todas as desgraceiras que nós vemos aí. Porque eu sou um espírito. Tanto que o meu espírito voltará para Deus. Então, eu não tenho como, se é algo que veio de Deus, como é que eu vivo sem Deus? Quando as pessoas tentam viver sem Deus, elas fracassam, elas são infelizes, elas pensam em morte, tentam a morte, buscam a morte. Porque não dá. Então, quando eu recebo Jesus como meu Salvador, e só há salvação através de Cristo, por isso que nenhuma religião, mesmo crendo em Deus, pode levar o indivíduo a ser salvo se essa religião não crê em Jesus Cristo. Então, nós temos muitas religiões que não creem em Jesus, dentre elas o próprio judaísmo. Não crê. O islamismo não crê. Outras não creem em Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus foi um profeta, mas não acreditam que ele é o Filho de Deus Salvador. A única fonte de salvação é Jesus Cristo. Se você disser assim, bispo, quer dizer que se uma pessoa ela crê em Deus, invocar a Deus, mas se ela não crê em Jesus, ela não recebe Jesus como Salvador, como Filho de Deus, se ela não crê nele, ela não tem salvação? Não. Não tem. Isso é bíblico. Está mais do que registrado, e eu já fiz cultos inteiros sobre isso também. Então, assim, só há salvação por intermédio de Jesus Cristo. Porque a lei falava que era preciso um justo. O Senhor olhou e não viu justo nenhum. E por isso as matanças. Então, aquele homem pecador trazia um cordeiro, o sacerdote examinava o cordeiro, não encontrando nenhum defeito, nenhuma doença, nada, ele estando perfeito, aquela pessoa colocava as mãos sobre a cabeça daquele cordeiro e todo o pecado dela, ela era transferido para o cordeiro e a justiça do cordeiro para ela. Mas isso também não resolveu. Então o Senhor decidiu mandar o seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, ela é salva porque ele é o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo.
Então ele veio, um mesmo crime não pode ser julgado duas vezes. Então quando Jesus foi à cruz, ele levou o pecado da humanidade inteira. Com todas as mazelas que o pecado traz, doença, toda a maldição, toda a destruição que o pecado cria, ele traz para a vida de uma pessoa. Foi por causa do pecado que todas essas mazelas, esse mal entrou no mundo. Jesus foi lá, quando ele foi na cruz, como Cordeiro de Deus, como era feito antes pela lei, ele foi, e foi o Cordeiro oferecido por Deus para o pecado, para a remissão de todos os pecados. Então, a partir daquele momento, esse Deus que se tornou homem, foi gerado na barriga de uma mulher, se submeteu a isso, depois foi criado e passou anos da vida dele se preparando para aos 30 anos e dar início ao seu ministério, e 3 anos depois foi levado à cruz. E ali, na cruz, uma morte vergonhosa, morte de cruz, ele pagou toda aquela dívida. Ele resgatou tudo que o Adão tinha dado para o diabo, ele pegou de volta. Tudo que o Adão deu para o diabo, ele pegou de volta. Tanto que ele é chamado de segundo Adão. O segundo Adão, por Paulo. Porque o primeiro homem, o primeiro Adão, fracassou. Mas Jesus não fracassou. Jesus foi até o fim, foi tentado, foi atacado, foi criticado, foi tudo, foi levado à cruz, passou por um sofrimento enorme. Para quê? Para nos resgatar. Para nos resgatar. Porque o diabo tinha poder sobre nós. Nós estávamos condenados. E o Senhor nos salvou. Então, quando você, naquela cruz, quando uma pessoa crê em Jesus, ela é perdoada. Porque Deus não olha para mim, Ele olha, porque eu creio em Jesus, Ele não enxerga mais a Cléo. Ele enxerga Jesus Cristo. Ele enxerga o seu Filho. Então isso é uma coisa tão fora do comum, é uma coisa tão espetacular, sensacional, sei lá. Que por mais que eu tente mostrar a grandeza disso, eu não sou capaz. Porque é grande demais, é forte demais. Só o espiritual para entender isso. O espiritual entende, mas uma pessoa natural, uma pessoa carnal, ela não entende as coisas do Espírito. Mas o meu ponto em falar sobre isso é para mostrar que o trabalho do diabo é acusar. Ele acusa mesmo. Tanto que ele é chamado também de Rassatã, que é um promotor. No final de tudo, vai ter o trono branco. E lá terá um juiz, Deus, tem o advogado, Jesus, tem a fiel testemunha, que é o Espírito Santo. Agora, o diabo sempre foi o acusador, ele sempre será o acusador, e o trabalho dele é instigar as pessoas ao pecado e depois matá-las aos poucos, com acusação e condenação.
nós precisamos conhecer a palavra para não estarmos nas mãos do diabo. Porque nós temos que estar nas mãos de Deus. Mas para isso eu preciso crer. E eu preciso ser capaz de, ao crer, reagir. E não aceitar mais aquela imposição demoníaca na minha vida, porque eu já fui livre. Aqui em Juízes 13, diz assim, ó. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, o que você está vendo aqui? Aqui ainda era no tempo dos juízes, Israel estava sempre caindo no erro, e Deus sempre lutando para acudir. Sempre. E se você continuar lendo os juízes, você vai ver uma coisa interessante. A Bíblia fala muito isso, você encontra algumas vezes. E naquela época não tinha rei, e cada um fazia o que lhe parecia certo. E à medida que você vai lendo o livro de Juízes e vê o povo fazendo o que parece certo, você vê a bagunça que eles aprontaram. Porque toda vez que o homem, que um ser humano tenta fazer o que lhe parece certo, não o que é certo diante de Deus, ele vai fazer uma bagunça na vida dele. Sempre. Esse rapaz, o Sansão, nasceu com um propósito. Qual é? Nós lemos aqui, de dar início à libertação de Israel. Então ele foi gerado com esse propósito. E como os filisteus eram muito violentos, Deus deu a ele um poder, um favor, com uma força fora do comum para ele enfrentar aquele inimigo. E ele veio como nazireu. Eu não sei se o que aconteceu na infância, talvez ele tivesse que viver separado dos outros meninos, os pais não souberam lidar com o fato dele ser nazireu, o anjo tinha dito que ele seria nazireu, e ele teve que viver uma vida mais à parte, que quando ele foi ganhando idade, ele começou a passar por cima disso. Ele não podia chegar perto de um cadáver, ele chegou, que foi do próprio leão que ele matou, comeu do mel que estava ali, ele não podia beber vinho, ele fez uma festa, um casamento com uma filisteia, e ele bebeu. Ele tinha que viver uma vida separada. Mas não é bem isso que acontecia. Mas Deus tinha um propósito, fala propósito. Então, Deus tinha um propósito com ele. E uma coisa cada um tem que saber. Deus não está preocupado com se eu tenho títulos, qual é o meu nome, qual é isso e aquilo. Se é o meu sobrenome, o que eu conheço, não. O que você está aqui não é por nada disso, mas por uma revelação. É uma palavra revelada, é a revelação que nos move e atrai as pessoas. O propósito de Deus para a nossa vida é o que pesa. Ele conhece o final antes mesmo do início. Tanto que ainda o salmista, Davi, disse assim, o Senhor me viu quando eu era um embrião.
Mas o Senhor disse, e eu vou ver se eu coloquei aqui, eu já abro, para Jeremias, antes de você ser formado, eu já te conhecia. E quando o Senhor falou com ele, falou, você foi formado para ser profeta das nações. Então, a verdade é que Deus foca mais o propósito do que o nosso pecado. Porque quando Deus tem algo com você, e como nós vemos com Sansão, havia momentos como no final, você vê depois de tantos erros que ele cometeu, ele teve os olhos arrancados e virou um objeto de zombaria das pessoas, o bobo da corte. E Deus não criou para isso. Você está lendo aqui comigo, você leu. Eu não acredito que era para ele ter morrido tão cedo e nem daquela maneira. Mas Deus tinha um propósito com ele. E mesmo ele tendo passado por cima de tudo que ele sabia que era certo, quando ele invocou a Deus, mostrando arrependimento, Deus se manifestou na vida dele. E nós vemos isso na jornada dele. Deus se manifestava na vida dele. Ele tinha uma fraqueza muito importante. Ele era um homem fraco para mulheres. Ele era um homem mulherengo, ele era mulherengo. E era uma fraqueza na vida dele. E foi exatamente essa fraqueza que fez com que ele se tornasse um homem que tinha tanta força, que foi gerado para ser um juiz em Israel, se tornou o bobo da corte, um objeto de zombaria. Porque é isso que o pecado faz com as pessoas. Mas Deus tinha um propósito com ele. Ele estragou com a vida dele, ele fez escolhas estúpidas. Eu acredito que ele morreu mais cedo. Não era para ele ter morrido tão cedo. Mas na última hora, ele fez mais do que em vida, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus o gerou com propósito. Não era, ele fez escolhas para a vida dele que não foi planejado por Deus. Mas ainda quando ele buscou a Deus, Deus o ouviu e pôde usá-lo mais uma vez para uma obra muito grande. Quem está entendendo a palavra? Então, Juízes 16, 23, diz assim, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu Deus, Dagom, e para festejar, comemorando sua vitória, diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Não foi o Deus deles, de jeito nenhum. Foram as escolhas do Sansão. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo devastador. Eu quero muito que você preste atenção nisso. Ó. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. E olha como eles tratavam Sansão. Você vê que ele era um homem diferenciado. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra. Lembra que o Senhor disse que ia começar a libertação com ele? O próprio inimigo o chamou de devastador. E aquele que multiplicava os nossos mortos. Era como o inimigo, era como os filisteus viam Sansão. Como um devastador da terra e um que multiplicava os mortos deles. Então você tem que tratar os filisteus como se fosse o diabo com seus demônios, que vem para perseguir o povo de Deus. Deus levantou um líder para levar esse povo para Deus e para defender essa nação. Só que esse líder, apesar de Deus ter um propósito alto com ele, esse líder tinha uma fraqueza que, como eu disse, eu não sei o que ele viveu na infância, para ele ter
um hábito tão forte, que dominava, porque aquele fascínio por mulheres, ele dormia com prostitutas, até que se apaixonou por uma e se deu muito mal, porque ele chegou tão perto do pecado, tão perto do perigo, que a vista dele embaçou, e ele não teve mais discernimento nenhum, e acabou contando o segredo dele para ela, e ela só queria dinheiro, não queria nada com ele, e o traiu. Mas por que ela o traiu? Porque ele já vinha traindo a Deus e o chamado que ele tinha. O propósito que Deus tinha com ele foi gerado. Sabe, uma pessoa gerada com um propósito tão grande, e que recebia a presença do Espírito Santo, e matava 1000 com uma queixada de jumento. Os próprios filisteus disseram, aqui está, o nosso Deus Dagon entregou o nosso inimigo devastador da nossa terra. É forte para mim ouvir isso, eu gosto disso. Saber que um homem que foi gerado com um propósito, que era um homem de Deus, afinal de contas, ele está na galeria dos heróis da fé. E eu acredito que ele está por causa da sua última fala. E porque Deus, ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel àquilo que Ele projetou. Ele estragou muito com a vida dele. Mas Deus ainda pôde se manifestar mais uma vez na vida dele. Não era para ser assim. Mas o propósito cumpriu. Ele veio para começar a libertação de Israel. E ele fez, no final, um grande trabalho. Com o coração cheio de alegria, gritaram, traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, quer dizer, estava lotado o templo, e lá na galeria, só na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor, olha aqui. E para te falar a verdade, a oração dele tem muito mais a ver com ele, do que até com o reino de Deus. E Deus se manifestou. E Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. É mais ou menos o que o malfeitor da cruz disse para o Senhor. Senhor, ele não disse, Senhor, me perdoa, um monte de coisa. Ele não disse isso, mas foi a mesma coisa. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque o que o Senhor disse para Samuel? Eu não vejo como o homem vê a aparência, eu vejo o coração. O que Deus espera encontrar? Um coração que depende dele, que o ama, que tem sinceridade, que apesar dos seus erros é capaz de se voltar para ele. Ele se voltou e lembrou, é Deus, só Deus pode fazer algo por mim. E ele disse, ó soberano, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, mais uma vez, quer dizer, não precisa ser 2, só mais essa, e faze com que eu vingue vingue dos filisteus por causa dos meus olhos, que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse que eu morra com os filisteus. Quer dizer, eu fiz muita coisa errada. Se eu tenho que morrer aqui, tudo bem. Eu estou pronto para morrer, mas ainda na última hora, eu vou fazer algo. Algo importante. Eu vou cumprir com esse propósito. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava.
Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Era para ele ter estado, para ele chegar nessa posição decadente? Não. Não era. Como eu disse, algumas pessoas morrem mais cedo, porque o pecado, ele pode acelerar, ele pode roubar anos de vida de uma pessoa. Mas quando ele falou com Deus, ele se voltou para Deus, ele estava aberto ali. O que tiver que acontecer, ainda que eu tenha que morrer aqui, que eu morro com eles. Mas eu nasci para quê? Para acabar com os filisteus, que têm oprimido Israel. É como eu dizer assim, eu fui chamada para quê? Para vencer o diabo. E o diabo, agora, eu virei objeto de zombaria do diabo. Mas eu nunca fui criado, eu não fui gerado para ser o bobo da corte, um objeto de zombaria. Eu fui gerado para subjugar, para vencer, para oprimir, para libertar Israel desse inimigo, para oprimir o inimigo e não ser oprimido por ele. E naquele momento ele já estava sendo puxado por um rapaz, porque ele não via mais, os olhos tinham sido furados, ele puxava um moinho, as pessoas se divertiam em ver a condição dele humilhante, porque não via, não sabia nada. Cadê aquele homem, o devastador da nossa terra, o que multiplicava os nossos mortos? Virou isso aí, porque é isso que o pecado faz com as pessoas. Você está entendendo isso? Foi o pecado que colocou o Sansão naquela condição. Mas quando ele falou com Deus, lembra-te de mim, e se manifesta na minha vida, nem que for mais uma vez, e que eu morra com os filisteus, não tem problema. Mas, naquele momento, Deus pôde ainda se manifestar na vida daquele homem que tinha cometido tantas besteiras, e no final da vida dele, na morte dele, ele matou mais do que em vida. Por fim, ele atendeu ao propósito de Deus, mais no final do que em toda a vida dele. Porque as escolhas dele não foram corretas. Ele podia ter vivido mais, ter julgado mais Israel, ter liderado por mais tempo, mas ainda assim, quando ele invocou a Deus, Deus ainda pôde cumprir na vida dele o propósito pelo qual ele nasceu. Tem um homem que nos Estados Unidos, ele pela maioria, ele é um herói. Alguns que conhecem mais profundamente a história dele, não vê assim, mas ele é um herói na América, que foi Martin Luther King. Mas você sabe que ele lutou contra a segregação racial, ele era um defensor dos direitos humanos. Ele fez um discurso lindo, que começou com "Eu tenho um sonho" em Washington para muitas pessoas, porque até então havia uma separação entre negros e brancos, e ele sonhava com que aquilo terminasse. E ele lutou mesmo. E depois, ele foi assassinado aos 39 anos, ele era um pastor batista. Depois que ele foi assassinado, leis foram feitas, e enfim, e ele atingiu o propósito. Ele conseguiu vencer aquela batalha. Agora, o que acontecia? O FBI começou a investigá-lo, para saber quais eram as reais intenções dele. O que tinha por trás? Se era mesmo
algo verdadeiro, lutando pelos negros, ou o que mais tinha. E nessa, eles descobriram uma fraqueza muito importante. Ele era um homem que tinha casos extraconjugais e ele era um adúltero, ele saía com muitas mulheres, ele era, pelo que parece, viciado em sexo. E eles tinham muitas fitas, porque quando eles querem encontrar as coisas, eles encontram mesmo, e colocavam escutas nos hotéis que ele se hospedava, ele ficava muito tempo fora de casa. E aquilo acabou sendo um escape para ele. Mas ele era um pastor batista, que pregava de forma bem inflamada e defendia algo justo. E após a morte dele, aquela batalha foi vencida, porque as leis foram feitas e etc. O meu ponto aqui ele tinha um propósito? Tinha. Ele atingiu o propósito? Atingiu. Eu acredito que era para ele ter morrido aos 39 anos? Não. Porque Deus livra. Deus pode livrar. Ele foi assassinado. Era para ter morrido tão cedo? Não. Não creio assim, de jeito nenhum. Mas, apesar dele defender algo justo, ele escorregava numa fraqueza e grave, que ele mesmo sabia e pregava contra. Ele pregava contra aquilo. E eles dizem, inclusive, além dele sair com mulheres mais claras, ele também saía com pessoas da congregação. E aquilo foi descoberto. Muitos, tem aqueles que chocam e desaparece todo o resto que ele fez. Outros não, ele continua sendo um herói. Mas o meu ponto ele tinha um propósito. Deus tinha um propósito com ele, exatamente de fazer o que ele estava fazendo. E o propósito foi atingido. Mas não creio que o propósito levava a morrer tão cedo, como foi com Sansão. Um homem tão forte, que levava uma palavra tão impactante, ganhou o prêmio Nobel, foi aclamado, honrado, mas tinha um lado oculto. Que, por um lado, fez tanto, por outro, deu uma vazão para o mal, para que o mal tivesse poder sobre ele. Ele cumpriu, fez aquele discurso enorme em Washington, foi assassinado logo depois, não atingiu nem 40 anos de idade. Não creio que era a hora de morrer. Mas o pecado pode, ele mata, o pecado mata. Mas o meu ponto é que tinha um propósito. E ele cumpriu com aquele propósito. Realizou o propósito. Não tinha que ser como foi. Mas ainda assim, algo muito importante para aquela nação, que eu acredito que aquele homem nasceu com esse propósito, foi realizado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso está claro? O que eu digo a você é que Deus tem um propósito comigo, tem um propósito com você. Ele nos chamou para algo. E nós fomos
gerados para um propósito. Para realizarmos algo. Ele, para acabar com a segregação racial. Sansão, para a libertação de Israel, que estava há 40 anos sobre aquele peso do inimigo. Então, assim, cada um foi chamado, foi gerado com propósito. Paulo disse, eu fui gerado para fazer o que eu estou fazendo. Por muito tempo ele foi o quê? Um perseguidor da igreja. Mas quando ele teve um encontro com Deus, se arrependeu, recebeu Jesus, creu em Jesus, reconheceu uma voz que ele nem conhecia. Paulo, Paulo, porque você... Quem és tu, Senhor? Senhor, Senhor. Ele já chamou de Senhor. Então, assim, ele disse, Paulo disse, eu nasci com um propósito de fazer o que eu estou fazendo. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. O que seria de nós sem as cartas de Paulo? Os ensinamentos do Paulo. E Paulo foi um homem convicto e forte. Superou as tentações, lutou contra elas. Não deixou que elas tivessem poder sobre ele. Mas outras pessoas têm, elas permitem. Sansão está na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, 32, diz assim, ó, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas. Sansão está junto com Gideão, com Baraque, com Jefité, com Davi. Sansão está junto com Davi e Samuel. Davi foi gerado e chamado por Deus, antes mesmo de nascer, de homem segundo o coração de Deus. E ainda assim, teve um escorregão muito grande, mas ele voltou para Deus e continuou o seu trabalho. Aí quando ele quis construir um templo para o Senhor disse para ele, não, o seu propósito você já cumpriu. Esse é o seu filho que vai cumprir. Eu tenho isso com o seu filho, não tenho isso com você. O seu trabalho você já fez. Isso aqui não é para você. É muito interessante isso, quer dizer, você veio até aqui, é isso que eu tenho com você. Eu não tenho a construção do templo para você. Você fez o que você tinha que fazer. Deus chamou todos nós para vivermos para algo maior. Nenhum que está aqui foi gerado para apenas levantar, ir lá, trabalha, volta. Deus tem algo com cada um. O que o diabo faz? Ele distrai as pessoas, como distraiu Sansão, distraiu tantos, ele distrai. E quando a pessoa vai muito longe, às vezes ela acha que não dá mais para ela voltar. Ela acha que não tem mais chance para ela. Eu errei muito, não dá mais. Deus não vai poder fazer mais nada por mim, não. Ou porque eu já estou muito velho, e a gente sabe que ninguém é novo demais, ou velho demais, porque José, Davi, Timóteo, Estevão, começaram com 16, 17 anos. Agora, Moisés começou com 80. Caleb tinha 85 e disse que ainda estava pronto para subir a montanha e botar para correr os gigantes de lá. Então ninguém é novo demais, nem velho demais para cumprir com o propósito. Tudo que tem que fazer é se voltar para Deus. É se lembrar de Deus e se humilhar diante dEle. E eu acredito que é exatamente isso que Deus está falando com cada um. Ele tem um propósito. E Ele não quer que
o seu tempo, que a sua vida seja roubada, por mais que você seja mais roubado talvez do que já tem sido, ou viver uma vida cheia de culpa, de acusação, de condenação, uma vida insatisfeita, porque a única coisa capaz de preencher o vazio da nossa alma é Deus. E o vazio da nossa vida, aquela insatisfação, é o propósito da sua vida. Porque quando você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, você está no lugar que você tem que estar, você tem alegria, você tem paz, você tem satisfação, a sua vida tem sentido. O sentido da vida está em cumprir com aquilo que eu fui gerada, que você foi gerado. Alguns entenderam mais tarde, como Paulo. Primeiro ele atacou muito, ele prendeu, ele esteve na morte de Estevão, mas ainda assim, quando ele entendeu para que ele tinha nascido, ele entrou com tudo. Ele foi com toda a força da vida dele. Pedro, quando entendeu que ele estava sendo chamado e que ele não foi gerado para ser pescador, mas para seguir Jesus e depois para liderar a igreja do Senhor Jesus, ele seguiu o caminho. Ele seguiu o caminho, por muito tempo ele foi pescador, até ele entender que não. Mateus, quando ele entendeu que ele não foi gerado para ser um cobrador de impostos, para ser um publicano, mas para ser um discípulo. E assim você vai vendo pessoas que vão tomando decisões na vida, ainda que pareça já tarde, passou de hora, não. Ou eu pequei demais, eu errei demais. Eu sou crente há muito tempo, como Sansão, que já nasceu sendo um crente, e fez tantas bobagens, tantas. Alguns, como, eu estou falando de Martin Luther King, um homem que foi um pastor batista, que pregava no altar, mas tinha uma vida oculta. Nós fomos gerados com um propósito e nós não podemos permitir, seja o que for, nada, nem o pecado, nos impeça de cumprir. A Bíblia diz em Isaías 43, 25, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Em Jeremias 31, 34d diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. No Salmo 37, 24 diz, ainda que tropece não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Se tropeçar, pode tropeçar, mas o Senhor vai te segurar. Mas tem um outro que diz para aquele que cai, 145, 14, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. De onde vem a palavra? O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Isso não é um versículo bíblico, o cair é do homem, o levantar é de Deus, não é um versículo bíblico, mas é amparado pela palavra de Deus, que o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos que estão prostrados. O Senhor acolhe todos os que estão caindo e levanta todos os que estão abatidos. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem.
Em Provérbios 24:16 diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Bom, qual é a diferença de um justo com um ímpio? E o ímpio é arrastado pela calamidade, e o justo caiu 7 vezes, e ainda, a Bíblia está dizendo, tornará a erguer-se. É aquele que crê. Ele cometeu erros, mas Senhor, lembra-te de mim, nem que for mais uma vez. Lembra-te de mim. E me levanta. Eu sei que o Senhor tem um propósito comigo. E não é para eu viver no pecado e ser destruído pelo pecado. Em Miqueias 7:18-19 diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo, terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás, vamos juntos, e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E ainda põe uma placa lá e diz, é proibido pescar aqui. Você sabe por quê? Que eu sei que ele coloca uma placa lá dizendo, é proibido pescar aqui, porque tem os pescadores espirituais. Aqueles que vão lá naquele lugar tentar pescar seus pecados para jogar na sua cara. E o diabo faz assim. É isso que o diabo faz. Ele quer ir lá pescar, bater uma placa, proibido pescar aqui. Eu joguei nas profundezas do mar. Eu joguei nas profundezas do mar. Por que que tem tantas palavras que nos incentivam a continuar, a nos levantarmos? Levanta, vai, eu tenho algo com você. Porque Deus não desiste de nós. Escuta, preste atenção. Deus foca o propósito, Ele não foca o pecado. Até porque quando você pede perdão, Ele te perdoa e Ele não se lembra mais. Vamos falar a verdade. Quem é pai aqui, mãe? Seu filho deve ter cometido alguns erros. Vamos colocar segunda-feira. De verdade. Você lembra hoje? Quem lembra de um escorregão feio da sua criança, do seu filho, de segunda para cá? Um lembra. Tem um que lembra, só um que lembra. Quem mais que lembra? Já sabia, tem mais alguém que lembra. A gente mesmo não esquece. E parece que você nem quer lembrar. Não é verdade? Ou só eu que sou mãe aqui. Por favor, ajuda. Participe. Interaja. Você corrigiu, você mesmo não quer lembrar, não, já foi, vai, pronto. Você não fica lá, porque você fez isso, né? Você está pensando, você fez. Você pensa, lembra aqui, detalhe do detalhe, meu filho. Nem nós, que somos humanos, guardamos isso. Sim, algumas coisas a gente lembra, a gente guarda, mas não é. Às vezes você já até esqueceu o que aconteceu ali. Qual pai que já corrigiu um filho, daqui a pouco esqueceu até porque que ele corrigiu? A Bíblia diz que o Senhor, a Bíblia diz, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai que está no céu. Muito mais. Então Ele nos perdoa e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Ele está mais focado no propósito da sua vida, em que você cumpra com o propósito, porque você se arrependeu, Ele te perdoa. Mas o pecado tem consequências? Você sabe que tem, eu não preciso entrar nisso, eu estou falando aqui. O pecado é mau. Ele rouba anos de vida, ele rouba a vida.
gente vê que, na verdade, pessoas que acabam morrendo mais cedo. O pecado mata. De todas as formas. Mas, para onde Deus está olhando? Ele está te incentivando o tempo inteiro a cumprir com o propósito da sua vida. O tempo inteiro. Ele foca o seu propósito. Vamos, levanta e vai. Vai fazer o que você tem que fazer. Levanta e vai. Vamos. Não é tarde demais. Você pode recomeçar. É hora de você restaurar a sua vida. Levanta. Vai. É quando um filho... Quantas vezes você pegou sua criança que caiu e você foi lá e falou, não foi nada, vamos levantar, ajudou a levantar, falou, vai brincar. Qual era o propósito dela ali? Era brincar. Você não pode deixar que esse tombo te atrapalhe. Levanta meu filho, vai. Você vai lá, levanta, vai brincar. Não é assim que a gente faz? Você não fica lá incentivando ela chorar, e olha o que aconteceu, meu Deus, que estrago. Não foi nada. Levanta e vai. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Quantas vezes eles caem, a gente levanta, eles caem, a gente levanta, eles caem, a gente levanta. Porque a gente sabe que é normal cair. É normal. Deus sabe que nessa jornada, essa jornada consiste muitas vezes em cair e se levantar. Só que o diabo, ele não quer que você se levante. Ele quer que você fique lá no chão gemendo. Ele quer que você se sinta um miserável. Um incapaz de fazer alguma coisa que presta. Na verdade, ele diz para você, você não é capaz de fazer nada que presta. Não tem jeito para você mesmo. Aí você caiu de novo. Você fez outra bobagem na sua vida. Foi outra bobagem. Aí você não tem conserto mesmo. Você não tem jeito para você mesmo, não. E Deus vem e diz assim, vem cá, eu te ajudo a levantar, vai. Tem jeito sim, eu continuo tendo um propósito. Seu coração está batendo, você está em vida, levanta, vai. Vai fazer o que eu tenho com você. Eu sei que Deus não dá uma palavra como essa, até porque eu não a tinha assim. Se não tiver pessoas precisando ouvir isso aqui e crer no que está na palavra. Ele atira todos os nossos pecados às profundezas do mar. E aí, digo eu, coloco uma placa dizendo, é proibido pescar aqui. Em Hebreus 10, 17, 18 diz, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Porque quando eu peço perdão a Jesus, eu errei e Jesus... Eu creio nele. Já foi feito um sacrifício na cruz. Não há mais necessidade de sacrifício por eles. Quem está entendendo? Tiago 5,15 diz, a oração feita com fé curará o doente. Olha o poder da oração. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Quer dizer, seja qual for o problema, eu oro, sou curada, o Senhor me levanta e perdoa meus pecados. Ele faz tudo. Em 1 João 2,1 diz assim, meus filhinhos, vamos juntos, temos que ir juntos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar,
temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é para pecar. Mas se você pecou, não dê a sua vida como perdida, acabada, terminada. Corra para Jesus, crê em Jesus, se humilha diante dEle. E Ele vai te socorrer. E Ele vai te levantar. E Ele vai te empurrar. Vai. Vai cumprir com o seu propósito, vai. Igual a gente fala para as crianças, eu falo para os meus netos. Não foi nada. Levanta, continua brincando. Vai. O propósito aqui é brincar. Não vai ser um tombinho, uma dorzinha que vai fazer você parar. Levanta e vai brincar. O Senhor nos levanta e diz a mesma coisa. Você caiu, Ele te levanta e diz, vai, continua. Porque Ele está focado no propósito. Na verdade, quem foca no pecado somos nós, porque aceitamos as acusações e condenações. E as pessoas, quando elas ficam sabendo, elas adoram ir lá pescar naquele lugar que o pecado já foi lançado, para poder jogar na sua cara. Elas adoram jogar na cara. Elas são usadas pelo mal para acusar. Mas Deus, você não vai encontrar em nenhum lugar Deus fazendo isso. Deus não faz isso. E é interessante como as pessoas esquecem que a única voz que deve ter importância é a de Deus. Elas não ficam com a voz de Deus. Porque o diabo, ele gosta de dizer para você, acabou para você, você não tem mais como continuar, acabou tudo, você não pode mais. Ele quer pegar o seu passado, sendo que o seu passado já foi jogado no mar do esquecimento. Das profundezas do mar. Se você quiser lembrar, você lembra. Alguém, se você quiser aceitar que alguém lembre e jogue isso na sua cara, aí é uma escolha sua. Mas Deus jogou no mar do esquecimento, colocou lá. E disse para você, vai, eu tenho um propósito com você, eu te gerei com um propósito. Como ele disse para Jeremias, Jeremias, antes de você ser formado, eu já te conhecia, Jeremias. Eu conhecia você, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conhecia. E você nasceu com um propósito de ser profeta nas nações. Então a sua vida é muito importante para Deus, tanto que Deus deu o seu filho. Amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz aqui em Colossenses 2:13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quando nós chegamos em Jesus, nós estávamos acabados. E nós cremos em Jesus, Ele nos perdoou. E cancelou a escrita de dívida. Que consistia em ordenanças, em que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Tudo foi pago na cruz. A escrita de dívida. E tendo despojado os poderes e as autoridades, despojou. Tirou o poder, a autoridade. E fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, ele envergonhou o diabo, tirou todo o poder, a autoridade dele, e o envergonhou na cruz. Está aqui, Satanás. Você não tem mais poder sobre essas pessoas. Você não manda mais nelas.
Está aqui. Acabou. Quando eu creio em Jesus, tudo isso que nós estamos ouvindo, isso passa a existir na minha vida. Passa a existir na vida da pessoa. Ela só tem que crer. E seguir a vida dela na direção que Deus determinou para ela. Então, assim, o pecado é mau. Tanto que toda pessoa que cai nas ciladas do mal, geme. Mas você não tem que ficar prostrado. Você está ouvindo isso? Você não tem que ficar prostrado. Aí não é o seu lugar. A sua vida não tem que ser assim. A Bíblia diz no Salmo 4:3, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Diga, eu sou separado de Deus. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então você é querido do Senhor. Ele separou você e quando você fala com Ele, Ele te ouve. Em Isaías 57:15, nós vamos juntos. Pois, assim, diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito, que é o quebrantado. O contrito é aquele quebrantado, aquele que chega assim, quebrado no Senhor. Assim, eu estou entregue, eu me entrego, com o coração humilde. E diz, Senhor, eu errei, é sincero, não fica rodeando. Senhor, eu errei, eu falhei, mas eu preciso do Senhor. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu sei que o Senhor me chamou para algo especial. Eu não nasci, eu não sou fruto do acaso. Tem algo, sei que o Senhor tem algo comigo. E eu quero dar condições para o Senhor cumprir tudo que planejou para a minha vida. Tudo. Porque todos nós que somos pais, esses pais humanos, têm planos para os filhos. Todos nós. Nós fazemos planos para os nossos filhos. Deus tem planos altos para nós. Tanto que a Bíblia diz que os meus caminhos são os seus caminhos. Os meus pensamentos são os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos, para nós. Nós temos um plano para os nossos filhos, mas Deus tem planos muito mais altos para nós. E o diabo, muitas vezes, ele trabalha para te convencer que não tem mais tempo, você perdeu tempo demais, passou de hora, não há mais oportunidade, não há mais o que fazer, já morreu, já passou, já foi. E Deus vem e diz assim, não é tarde demais, você pode reconstruir sua vida, você pode ter sua vida restaurada, você pode viver muita coisa que você nem imaginou, você pode começar de agora em diante, viver uma vida que você nunca imaginou que ia viver. Você pode começar a plantar uma outra semente. Você pode se colocar no propósito agora e assim, se jogar mesmo e ir, e esquecer. Porque o Senhor não se lembra mais dos nossos erros. Foram jogados no fundo, nas profundezas do mar. Tudo que você fez, quando você diz, Senhor, eu estou aqui.
Ô Senhor, eu me perdoa isso aqui. Se ele encontra sinceridade no seu coração, o que importa para Deus? O coração. Não é a cara, não é a imagem, não é isso, é o coração. E ele tem um propósito, algum plano para cada um. E que o diabo luta continuamente para impedir a realização. E muitas vezes colaboramos com o diabo, cedendo para ele. Mas quando nós entendemos e nos voltamos para Deus e nos rendemos e nos humilhamos e decidimos, Senhor, eu estou aqui. E nos jogamos mesmo. Ele pode fazer na nossa vida. Porque é Ele dizendo, como Ele falou para nós aqui na segunda-feira, não é tarde demais para você recomeçar, para você reconstruir sua vida, para você ter sua vida restaurada, para você viver um tempo que você ainda não viveu, para você refazer muita coisa na sua vida, na sua família, você viver um outro tempo familiar, um outro tempo profissional, um outro tempo. Você pode começar a realizar algo tão produtivo para o reino de Deus, porque eu acredito sinceramente que tem pessoas aqui que têm tem um chamado alto para o reino de Deus, para a obra de Deus, para o ministério, e que talvez já fez tantas coisas, onde abundou o pecado, agora o Senhor quer superabundar a graça dEle. Ele quer que você realize tantas coisas, até porque você é uma autoridade para falar para as pessoas, olha, eu tive lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não faça isso, porque isso não dá certo. Você pode ser um instrumento, assim, de transformação para a vida de muitas pessoas. Eu fico vendo o quanto o mundo está gemendo em busca de algo verdadeiro. Porque tem muita coisa perdida por aí. Tem muita coisa atrapalhada. Mas ainda existe pessoas que estão ouvindo a Deus. E você vê que Deus envia a palavra para abrir a mente, para dar um norte, para, sabe, clarear tudo e dizer, ei, eu estou aqui te chamando, eu não desisti de você. Eu tenho algo forte com você. Vamos, venha. Levanta, vai. Vai cumprir com o seu propósito. Ah, pai, está doendo, aconteceu isso. Não, isso não é nada. Vai cumprir com o propósito. Ah, Senhor, eu errei muito, todo mundo joga isso, aquilo outro na minha cara. Escuta, olha para mim. Sabe quem é que importa? O que eu penso de você. E eu te amo e o meu propósito está de pé. Vai. Segue o seu caminho. Eu amo dizer isso para as pessoas. Que Deus não desiste delas. E essa palavra foi preparada para dizer para muitos aqui, exatamente isso. É Deus dizendo, eu não desisti de você, eu não estou cansado de você. Como alguns no Isaías 40 diz, que o Senhor não se cansa nem se fatiga. Às vezes as pessoas chegam diante de Deus, acho que o Senhor está cansado de mim, está cansado dos meus problemas, está cansado de tudo isso. E Deus vem e diz assim, não me meça por você. Eu não estou cansado de você, eu não estou cansado dos seus problemas. Eu quero que você creia, se levante, siga o seu caminho, viva com propósito. Às vezes o diabo vem e diz assim, não, você não é capaz, você é um incompetente, você não dá conta de nada. Você não vai dar conta disso nunca, você já não serve mais, já foi seu tempo. E Deus vem e diz assim para nós, quem disse isso para você? Eu não falei isso para você. Ah, Senhor, então para de ladainha, de chororô, de mimimi, porque não fui eu que falei isso para você. Você tem que ficar com a minha palavra. Eu não disse que acabou. Eu não te chamo assim.
Eu digo que você pode todas as coisas, podemos aquele que nos fortalece, eu sou por você, eu posso te ajudar, não tema, levanta e vai. É isso que Deus diz para nós. Levanta e vai. Levanta e vai. Deus está chamando pessoas que realmente querem, aquelas que querem. Mas todas que estão aqui, que estão nos acompanhando pela internet, estão tendo essa oportunidade de receber essa palavra. E botar um ponto final na vida que vinha levando. Agarrar essa oportunidade de amor, se levantar e seguir o caminho, entrar no propósito da vida, sabe, se envolver com projetos saudáveis, reconstruir, refazer. Você não deu conta até hoje, agora você vai tomar posse da graça, do favor de Deus, e Deus vai te ajudar a ser o melhor marido que você puder ser, a melhor esposa que você puder ser. Não é tarde demais você ser uma excelente esposa, você ser um excelente marido, um excelente pai, uma excelente mãe. Não, 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 você ainda pode ser um excelente pai. Escuta, eu posso dizer por mim, que o meu pai ficou ausente tanto tempo, e assim... ficou tão ausente. Se eu for contar para vocês as histórias, meu Deus do céu, se você acha que eu já contei tudo, não queira saber. E quando eu me encontro com ele, eu não consigo, assim, eu lembro quando eu conto assim as histórias e tal, mas eu não lembro daquele homem, eu lembro desse homem que está tentando acertar, que tenta ser um bom pai, está tentando. Eu vejo nitidamente como ele perdeu a relação com os filhos, perdeu com os netos. Agora eu vejo ele tentando recuperar com os bisnetos, que são os meus netos. Se vocês verem, é como se ele tivesse renascido. É como assim, eu não vou morrer sem ainda fazer um papel de bom vovô. Ele quer ser o vovô das crianças. E as crianças adoram ele. Ele quer ser um bom vovô. Mas ele não quis ser esse vovô quando eu tinha os netos, porque ele estava envolvido com tantas coisas, e o seu egoísmo. E é como se Deus ainda desse para ele a oportunidade, antes de terminar o tempo dele, de viver algumas experiências. Nós não acusamos, nós não atacamos, nada, ninguém lembra o passado dele. Ninguém, nós chegamos e tratamos ele como se ele tivesse sido o melhor pai do mundo. Eu trato meu pai como se ele nunca tivesse. Tudo bem, se eu tiver alguma situação que eu vejo que é preciso falar alguma coisa, eu sou bastante direta, mas assim, eu trato ele como se ele nunca tivesse feito as coisas que ele fez. E eu vejo que é Deus me dando essa visão, e claro, eu conheço a palavra, eu tenho condições de fazer isso bem, por conta dos ensinamentos bíblicos, mas o meu ponto é assim, a graça que Deus dá, porque podia ter sobrado alguma coisa, sabe? Nossa, fez tanta coisa, não dá para ter uma relação tão boa. E a gente tem, ele entra lá, quando eu me encontro com ele, com toda a minha família, ele não quer sair de lá. Eu tenho uma casa de cá, e a casa deles fica logo assim do lado, na chácara, e assim, quando a gente está lá, quando eu estou lá, ele não quer sair de lá. Ele fica lá. Ele vem, eu estou cozinhando, que lá os meus filhos falam, você nunca cozinha para a gente? Cozinha aqui, mãe. E querem comer da minha comida, então lá eu volto mais cansada ainda, tanto que eu cozinho para esse povo folgado. E aí, eu gosto de cozinhar, só que às vezes eu quero ficar de pé para cima um pouco, aquela coisa, e eu acabo trabalhando mais do que... E aí, ele vai lá, você está cozinhando, e vai, e quer provar, e quer ir ficar lá comigo, e quer atenção, e pega um neto, e pega o outro, e sabe, ele
é como se assim, ele está vivendo aquilo que ele jogou fora. Mas quando ele veio para Cristo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. E de repente, olha ele lá, tendo uma convivência boa com os filhos e aproveitando a convivência com os bisnetos, que ele trata de neto, e agora ele enxerga o valor disso, e Deus ainda, antes dele vir, eu não sei quanto tempo mais ele vai viver, mas ele tem aproveitado com os bisnetos, não aproveita mais, porque a gente não tem como ir, é muito longe, não dá para ir tanto, mas quando vamos, que dá para dar uma passada rápida, nem que for de um dia, e eles encontram com as crianças, eles pedem, manda os vídeos das crianças, manda, minha mãe acho que quase todo dia, é difícil o dia que ela não diz, manda os vídeos das crianças, que eu e o seu pai queremos ver. Aí na hora de, meu filho teve um compromisso no interior, e aí, por conta deles, deu um pulinho lá, que fica perto de 200 quilômetros, para levar as crianças, que eles queriam muito ver. E aí, antes de vir, a minha neta é muito amorosa, e ela ficou muito com ele, e ficou apegada ali, e ela, antes de ir embora, falou assim, vovô, eu não queria te deixar. Para quê? Chorou, minha mãe mandou um áudio, minha filha, seu pai, chorou, ficou. E quando que isso aconteceu na vida? Então eu vejo Deus dando a ele um final, que para mim é muito interessante, me ensina demais, o amor de Deus. Oh, Maurício, você cometeu erros, meu filho, assim, e jogou no esquecimento. Toma mais um tempo de vida para você aproveitar. Toma ainda, você vai ver os seus bisnetos, que ele trata de neto, parece que esses são os netos dele. E assim, e pega um e beija. Ele era cheio de nojo, cheio disso, cheio daquilo, tudo isso, até isso mudou. Egoísta, aquela coisa, sabe, assim, eu não ligo para neto, não ligo para ninguém, não sei o quê. Agora está lá se desmanchando aquela coisa. E você vê, eu vejo, que o amor de Deus é tão grande, que quando ele se voltou para Deus, Deus ainda deu a ele a oportunidade de estar vivendo coisas que ele jogou fora lá atrás. Sim, ele não vai voltar a ter os 30 anos dele, e muita coisa ele não vai voltar a ter mesmo. Ele já perdeu. Mas ele tem vida ainda, ele tem a dignidade, uma vida digna, os filhos que não acusam, momentos agradáveis em família. Então, eu vejo o amor de Deus com aquele que se volta para ele, um pouco que Sansão se voltou, ainda teve uma oportunidade de fazer algo, cumprir com aquele propósito. Eu vejo que quando uma pessoa se volta para Deus, você vê que, às vezes, um passo pequeno, ela já vê mudanças. Imagina quando a pessoa se abre mesmo, assim, para Deus. Às vezes eu vejo pessoas que dizem assim, eu não vim por causa de dor, eu vim para Deus, eu não tinha nenhum grande problema e tal. E eu fico olhando assim, pensando, por mais feliz que você possa achar que é a sua vida, que você está longe de Deus, e você diz, fui para Deus, eu não tinha um problema, não tinha nada. Você podia estar, então, digamos, com a vida perfeita. Seu nome não estava no livro da vida. Você ia para o inferno. Você vê que a pessoa, eu vim para Deus, não tinha um grande problema. Você tinha um grande problema. Você estava condenado. Você quer um problema maior do que esse? Do que, se você morrer agora, você vai para o inferno? Você quer um problema maior que esse? Você acha que isso é pouco? Porque você não tinha um problema financeiro, um problema de saúde? Então está tudo bem, mas o seu nome não está escrito no livro da vida.
Quando você vem para Jesus, é muito mais do que todas essas coisas. Agora eu resolvi um problema familiar, eu resolvi um problema isso. Não, meu querido, você é salvo agora. Sabe, você vai ter bônus. Sim, uma vida de paz, uma vida abençoada, isso, aquilo, mas você foi salvo. O seu nome agora foi escrito, eu não preparei esse, mas aqui, ó, foi escrito no livro da vida. Está aqui, ó, em Apocalipse 20, 15, vamos juntos. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Você acha que alguém tem que temer a primeira morte? Você tem que temer a morte. A segunda morte é que te manda para uma eternidade, para o fim, para a condenação eterna. Alguns temem quem pode matar o corpo. Mas a Bíblia diz, não tema quem pode matar seu corpo, tema quem pode lançar sua alma no inferno. Aí eu vim para Cristo, não tinha problemas, eu vim por amor. Você tinha o maior problema, você ia para o inferno a qualquer momento se você morresse. Esse é o maior problema. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos, somos perdoados. E ainda podemos ter de bônus uma vida abençoada, cumprir com o nosso propósito. O meu propósito é estar aqui. É estar no altar ensinando. E eu faço isso, porque o dia que eu não estou aqui, eu estou num estúdio, horas em pé, fazendo a mesma coisa, falando, ensinando, e a cabeça funcionando, e contando com a graça, com a unção. Esse é meu propósito. E eu tenho, todo dia, essa oportunidade de não olhar para os desafios e olhar para o milagre, para a grandeza, para a confiança, e olhar e pensar, o meu nome está no livro da vida, se eu morrer agora, ou se o arrebatamento acontecer, eu vou para a glória, eu fui perdoada. Eu nasci com esse propósito, eu estou vivendo para isso, eu estou levando outras pessoas a conhecer Cristo. Eu não sou perfeita, mas Deus não foca as minhas imperfeições, mas foca o propósito da minha vida e me dá a oportunidade de todo dia me aproximar mais dEle. E me conforta e me ajuda. E eu vejo quanto Ele me ajuda a não perder tempo com bobagens. O quanto Deus ensina a gente. Quantos de nós, e eu sou uma delas, que por um tempo da vida se chateava, era uma crítica, era um comentário indevido. E Deus vai te ajudando a crescer, até porque Ele vem e diz assim, escuta, você não está chateada porque essa pessoa falou isso para você. Você está chateada porque ela tocou numa ferida. Ah, Senhor. Não, Senhor, mas eu não tenho problema com isso. Você tem sim. Você tem sim. Você não está chateada porque foi ela que falou. Porque na verdade ela falou algo que você já sabe, você está escondendo. Então vamos botar isso para fora e vamos vencer isso aí. Pronto. Ele te ajuda a vencer mais uma coisa. Peraí, você não tem que se prender a isso. Você tem que ficar com o que eu penso de você. Pô, se isso está pesando tanto, se o que essa pessoa pensa de você pesa tanto, por que pesa tanto? Ah, Senhor, porque isso... Não, pesa muito. Por quê? Porque tem insegurança dentro de você. Por que você tem essa insegurança? Ah, não, Senhor. Sim, você tem insegurança, porque você não confia no que eu falo.
E assim Deus vai nos ensinando a viver uma vida abençoada. E isso é Deus, o mundo não tem isso. Nós temos isso. Nós temos esse cuidado, essa garantia, essa segurança, todas as direções. Ele nos dá visão, Ele nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá discernimento, nos ajuda a ver o que nós não estávamos vendo. Se caímos, Ele nos levanta. Se pecamos, Ele nos perdoa e nunca nos acusa. Quem está do nosso lado joga na nossa cara, Deus não joga. Às vezes quem está do seu lado desconfia de você, Deus não. Deus está sempre te dando um voto de confiança e te empurrando para frente. Às vezes você tem gente que só tenta te puxar para trás e Deus sempre te empurrando. Vai, você pode, você consegue, vai. Enfrenta isso aí. A porta é ampla e eficaz, mas tem muitos adversários. Aí você para. Ah, Senhor, muitos adversários. O Senhor diz, não. O problema da sua vida não são os adversários. O problema é como você olha para os adversários. Então, para de olhar como se eles fossem fortes, você tem que olhar como Davi. Estava todo mundo correndo do Golias. E ele chegou e disse o quê? Não, fica tranquilo, não tem problema não. Eu vou lutar contra esse filisteu incircunciso aí, eu vou resolver esse problema. Vocês não precisam ter medo. Mas como assim? Você não pode ser um menino. Não, eu posso sim, eu já venci o urso, eu venci o leão. Eu posso vencer isso aí também. Não, eu posso sim. Ei, mas está todo mundo, ele está há 40 dias, todo mundo fugindo dele. O pessoal está fugindo, mas eu não vou fugir, porque eu sei que eu posso vencer. O Senhor vai ser comigo. Você tem que olhar dessa maneira. E vai. Então assim, eu não sei como você chegou aqui, o que tem acontecido com você. Mas eu tenho certeza que Deus mandou essa palavra como uma confirmação da palavra de segunda, para dizer a você, vai, levanta e vai. Não é tarde demais, é hora de recomeçar. Coloquem-se de pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração. Se abra para Deus agora. O que você vai falar com o Senhor? Depois disso. Depois do que você ouviu aqui. O que você vai falar para Deus? Você recebeu a palavra? Quem pode dizer para mim, ainda com seus olhos fechados, só levantando a mãozinha, quem recebeu essa palavra aqui hoje? É a oportunidade para você recomeçar. Você pode ser um filho melhor hoje, a partir de agora. Talvez você não tenha sido um bom filho, mas você pode ser. Você não tem sido uma boa esposa, mas você pode ser, a partir de agora. Você não tem sido um bom marido, mas você pode ser, a partir de agora. Você não tem sido um bom pai, uma boa mãe, mas pode ser. Você não tem sido um bom amigo, uma boa amiga, mas você pode ser, a partir de agora. Você não tem sido um bom servo, mas Deus está dizendo, você pode ser. Talvez você não tenha sido um bom funcionário, mas você pode ser, a partir de agora. Você não tem sido um bom obreiro, mas você pode ser, a partir de agora. Você não tem sido, talvez, um bom líder, mas você pode ser, a partir de agora. Talvez você não tenha sido uma boa pessoa, mas Deus está dizendo, você pode ser a partir de agora. Talvez você não tenha sido um bom crente, não tenha sido aquele crente comprometido com Deus, mas Deus está dizendo,
eu te amo, eu não desisti de você. Você pode ser a partir de agora. Eu não sei. Não é tarde demais. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. É hora de reconstruir, é hora de recomeçar. Talvez até hoje você não viu sentido na sua vida, porque talvez você não entrou no propósito. Já te ocorreu que talvez você está como eu, fugindo daquilo que Deus tem para você? Hã? Não como eu hoje, como eu antes. Porque você não quer enfrentar os desafios e Deus está dizendo, mas eu tenho isso com você, eu vou te dar graça, favor, eu vou te dar unção. A verdade é que às vezes a gente acha, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo. No final das contas a gente vê, o que nós realmente deixamos? O quê? Minha gente, eu não vou chegar no céu de mãos vazias. Quando eu chegar lá, eu vou ter muitas almas para apresentar o meu Deus. Muitas. Hoje eu ainda falava isso. Eu falava sobre isso, sabe? Antes de eu estar com o ministério, bem no início do meu ministério, quando eu ainda aceitava alguns convites para algumas coisas, e às vezes chegou dias de eu fazer 2 eventos no mesmo dia, em cidades diferentes, e despesas e tal. E eu falava, eles se programam para pagar as despesas daquele convidado, daquele preletor, daquele pregador. E eu nunca tive coragem de aceitar. Para falar a verdade, teve momentos que a minha despesa estava muito alta, era estadia, comida. E eu não tinha coragem de cobrar. Não é cobrar, é aceitar o pagamento das despesas. E eu estava contando sobre isso, né? Nunca me fez falta. Eu passei a minha vida investindo meu tempo, dinheiro, energia para a obra, para o reino, para a obra de Deus. E não fez falta. Eu não posso dizer para você, nossa, eu fiz uma dívida porque eu tive que arcar com aquilo. Imagina, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É lindo. Deus financia a gente. Tudo que você investe na obra de Deus, o reino de Deus investe em você. Tudo. Você não entende, é um mistério grandioso. Você vê Deus te suprindo. Você investe na obra, a obra investe em você. Se coloca no propósito da sua vida. Se levanta agora. E segue. Não deixa mais o diabo ter um mínimo de controle, de poder sobre a sua vida, sobre você. Coloca um ponto final nisso. Está aqui, ó. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também, com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Rasga o seu coração diante de Deus agora. Se derrama na presença dEle. E fala, Senhor, aqui está uma pessoa que vai começar
a viver agora. Eu não sabia viver, mas agora eu sei. Eu vou pegar essa palavra e eu vou sair daqui pronto para viver uma vida diferente. Não vai ser mais como tem sido. Eu vou ser o melhor que eu puder. Minhas emoções não vão mais me controlar. O passado não vai mais me controlar. Os impulsos emocionais não vão mais me controlar. O pecado não tem mais poder sobre mim. O diabo não tem mais poder sobre mim. Fim para a culpa e acusação. Eu estou me levantando e seguindo em frente, Senhor. E eu vou me colocar no propósito da minha vida. E se eu não sei, eu vou descobrir qual é. Porque eu sei que o vazio da alma só o Senhor pode preencher. Mas o vazio da vida, só o propósito da vida pode preencher. E eu quero viver com propósito, Senhor. Fala com Deus. Essa oração é sua. Fala com Deus. Porque Deus não envia uma palavra como essa se não for necessário. Ela é extremamente necessária. E eu quero que você testemunhe o que você tem recebido de Deus. Eu quero que você engrandeça o nome do Senhor com o que você está recebendo. É hora de você se levantar com força agora e dizer: uau, meu Deus! Eu estou revivendo! A minha vida começa agora, como tem que ser. Eu vou viver a vida que eu nasci para viver. O Senhor pagou o preço alto daquela cruz para eu viver uma vida abençoada. E essa vida que eu vou viver. De agora em diante, Senhor, eu não vou mais perder tempo. Eu vou mais me distrair com isso, com aquilo. Eu vou me estabelecer. Eu vou seguir em frente. E eu não vou deixar mais nenhum obstáculo me parar. Chega. Disseram que eu era isso, que eu era incapaz, uma pessoa sem foco, instável. Disseram isso, disseram aquilo, mas eu não vou aceitar isso não, Senhor. Eu tenho graça para vencer todos esses obstáculos e dificuldades. Quais são os seus? É hora de você dizer não, chega. Talvez o seu problema sempre foi o orgulho. Agora chega. Orgulho, você não vai mais me controlar. Egoísmo, você não vai mais me controlar. Autossuficiência, você não vai mais me controlar. Instabilidade, você não vai mais me controlar. Essa falta de consistência, de continuismo, não tem mais poder sobre mim. Esse emocionalismo não vai mais ter poder sobre mim. Chega. Eu me sinto agora. Se humilha, porque quando a gente se humilha diante de Deus, Ele nos perdoa. E Ele não se lembra de mais nada daquilo. E você pode recomeçar. Então diga: ó Senhor, olha para mim. Lembra de mim, me perdoa, me cobre com teu sangue, me levanta agora, eu quero recomeçar, não é tarde demais para mim, eu estou ouvindo isso, eu posso recomeçar, eu posso viver uma vida diferente, eu posso. Libera perdão agora. Talvez você está com mágoa de alguém que está do seu lado, peça perdão. Talvez você está guardando tanta coisa e joga tudo isso no lixo agora. Chega. Senhor, eu não vou viver assim mais. Talvez você foi uma pessoa legalista, julgadora. Chega de ser assim. Todo mundo, as pessoas falham, as pessoas erram. E quanto mais eu vivo, meus queridos, mais eu entendo as falhas das pessoas. Você sabe por quê? Porque quanto mais eu me pareço com Deus, quanto mais
eu tenho a personalidade do Senhor. Quanto mais eu me pareço com o Senhor, mais eu consigo amar. Eu entendo hoje por que eu passei tanto tempo sem amar. Porque eu não me parecia com Cristo ainda, porque não era Ele que estava me influenciando ainda, mas a partir do momento que Ele começou a ter influência sobre mim verdadeiramente, e eu comecei a andar verdadeiramente com Ele, e eu comecei a me parecer com Ele, eu comecei a amar as pessoas, a ter uma paciência, uma tolerância, a entender as falhas delas, a não julgá-las, a não ser legalista. Eu comecei a ser diferente, e é o amor de Cristo. Quanto mais você se parece com Cristo. E como que a gente começa a se parecer com uma pessoa? Homem afia homem, começa a conviver com ela, que você começa até a falar igual a ela. Você começa a ter o jeito dela. Quando você começa a ter intimidade com Cristo e andar com Cristo, você começa a se parecer com Ele. E aí você começa a olhar para as pessoas de uma outra maneira. Não mais com peso, com julgamento, mas com amor. Às vezes a pessoa cometeu um erro danado, você diz, mostra para ela que aquilo à luz da palavra de Deus está errado, mas a primeira coisa que você diz é, vamos nos levantar. Levanta e segue, porque Deus tem um propósito com você, e você ainda está vivo, tem um coração batendo aí, não tem? Então você pode recomeçar. Vamos recomeçar. Levanta, vamos recomeçar. E eu tenho certeza que é isso que o Senhor está falando para você, e é isso que Ele quer que aconteça com você, que você se pareça tanto com Ele, e que você receba o amor dele na sua vida de tal maneira, que daí você olha para o outro e pensa, se Deus me amou dessa maneira, como eu posso não amar essa pessoa? Se Ele me perdoou tanto, por que eu não posso perdoar essa pessoa? Se Ele me entende tanto, como eu posso não entender essa pessoa? Se Ele me dá uma segunda chance, terceira, quarta, quinta, décima, não sei, como eu posso não dar mais uma chance para essa pessoa? Se Ele estende a mão para mim, como eu posso não estender para ela? Se Ele me ajuda tanto, como eu posso não ajudá-la? É aí que você entende, quando Jesus fala de amor, de perdão, quando você não entende isso, é porque você ainda não se parece com Cristo. Mas quando você já está se parecendo com Ele, você entende perfeitamente por que Ele falou tanto de amor e perdão. Porque nós somos amados e perdoados o tempo todo. Como podemos negar isso ao outro? Se derrama na presença de Deus e diga isso para Ele, eu estou aqui, Senhor. E a pessoa que vai sair dessa reunião não é a mesma. Não é a mesma. Meu espírito mudou, minha visão mudou. A pessoa que vai sair daqui é uma outra pessoa. Senhor, passa do teu sangue sobre o teu povo. Renova essa igreja maravilhosa. Renova essas pessoas que o Senhor ama tanto. Eu não sei o que cada uma está vivendo, Senhor, mas está aqui. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Levanta o teu povo, Jesus. Levanta essa pessoa. Levanta ela agora. Que ela se sinta livre, perdoada, restaurada. Oh meu Deus, que ela se sinta nesse momento renovada. Que a vida dela a partir de agora seja completamente transformada. Uma nova vida. Que ela esteja recomeçando. Porque o Senhor está dizendo para ela, não é tarde demais. Eu te abençoo e te dou uma nova chance. Vá, viva com propósito. Saia daqui com a sua vida restaurada. Deus restaura a sua vida hoje. Deus zera a sua vida como se nada tivesse acontecido. Joga tudo no mar do esquecimento. E te levanta com força. E te leva para um novo tempo. Receba
Receba esse vigor, seja vivificado, renovado, completamente restaurado, abençoado por Deus. Receba essa renovação na sua vida, em nome de Jesus agora. Renovação mental, emocional, uma renovação espiritual, física, o poder para seguir e ser o melhor. O melhor. Talvez até hoje ninguém te viu como alguém capaz, especial, bom em alguma coisa, mas em nome de Jesus, a partir de agora, tudo será diferente. Você vai ser o melhor, você vai ser uma pessoa muito melhor, vai viver um tempo novo, em nome de Jesus Cristo. E isso vai ficar claro, notório. Em nome de Jesus, você sai daqui cheio do poder de Deus e de um renovo para viver uma vida nova. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu declaro esse poder sobre a sua vida. Seja cheio do poder de Deus e vive esse renovo na sua vida e desfrute dos resultados. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém.